Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa a todo mundo e, por sinal, que preocupa a muita gente, que é sobre o câncer. É uma palavra quase maldita, mas que hoje já não assusta tanto quanto antigamente. E é por isso mesmo que nós vamos conversar com a doutora Luciane Costa Lima, que é especialista, doutora em medicina pela USP e especialista em radioterapia também pela USP. E ela hoje atende no Hospital da Santa Casa e está fazendo um trabalho que muita gente não conhece e que nós queremos mostrar hoje aqui. Doutora Luciane, o câncer hoje parece que não assusta tanto quanto antigamente, não, né? Antigamente, quando se falava em câncer, a gente já pensava na morte. Hoje não é assim, não, né? É verdade. Até alguns anos atrás, o diagnóstico de câncer era sinônimo de uma sentença de morte. O paciente ele se via diante de uma situação difícil, assustadora e sem expectativa de cura e de controle da doença. A nossa realidade hoje ela é bastante diferente desta. Houve um grande volume de investimento, tanto da indústria em equipamentos de radioterapia, como em medicamentos para quimioterapia, também métodos mais modernos e mais seguros para as cirurgias oncológicas. Então, o que mais impacta hoje na possibilidade de cura do paciente é o momento em que esse paciente conseguiu fazer o seu diagnóstico. Então, tão importante quanto evitar os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da doença é a busca por métodos diagnósticos que possam garantir que você consiga fazer a detecção mais precoce possível da doença para que o paciente chegue até a unidade de saúde, até o serviço de oncologia, com um diagnóstico com a doença ainda passível de controle e de cura. O câncer ainda é a segunda doença que mais mata no Brasil. Isso é porque a detecção já é feita em caráter que não tem mais cura? Uhum. Então, o câncer hoje é considerado a segunda causa de morte por doença, a segunda causa natural de morte. No Brasil? No Brasil. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, na sua última estimativa, em 2012, nos dá conta de que a cada ano, para o ano de 2013, por exemplo, são esperados cerca de 500 mil novos casos de câncer aqui no Brasil. Mas nem todos esses vão morrer ou vai morrer todo mundo? Não, de forma alguma. O registro de câncer provavelmente detectará esse número de casos, mas quanto mais cedo o paciente, desses 500 mil casos que são esperados, muitos deles com certeza vão se curar. E essa cura ela depende muito, como eu falei, do momento em que o paciente chega para a gente com o diagnóstico. Mas como é que a pessoa vai saber a hora de diagnosticar um câncer? Porque muitas vezes o câncer é silencioso. Exatamente. Essa questão ela é muito relevante. Uma grande parte desses tumores eles estão silenciosos e só vão se manifestar através de sintomas clínicos numa fase mais avançada. Daí a importância da realização de métodos diagnósticos como exames de rotina antes mesmo que esses sintomas apareçam. Na mulher hoje tem a mamografia que detecta o câncer de seio. Isso acho que toda mulher hoje já faz. Uhum. No homem tem o problema da próstata também, que todo homem se previne. Mas e os outros tipos de câncer? Como é que a pessoa pode se prevenir? Então, 80%, o câncer é uma doença de causa multifatorial e cerca de 80% desses fatores estão relacionados ao meio ambiente, ao estilo de vida do paciente, à dieta, a realização de exercícios físicos, por exemplo. Então, eu poderia dizer que existem alguns vilões do câncer. Existe hereditariedade? Ele é hereditário? Alguns tipos de câncer têm caráter familiar, vamos dizer assim, como, por exemplo, o câncer de mama. Então, mulheres que tiveram casos de câncer de mama na família, a mãe, uma irmã, parentes de primeiro grau, essas pacientes elas apresentam um risco maior quando comparadas com a população geral, de desenvolvimento da doença. Então, não é para assustar a paciente que tem uma irmã ou que a mãe ou que a avó materna teve
um câncer de mama, mas essa paciente, ela deve ter um rigor maior na realização do exame de mamografia, como você mencionou. O exame de mamografia é um método simples, barato, disponível hoje na rede pública, especialmente no estado de Minas Gerais. Existe um programa em que a paciente pode buscar o posto de atendimento público, o posto de saúde do seu bairro e ela mesma solicitar a realização da mamografia. É um exame que é indicado para todas as mulheres com mais de 40 anos, independente da presença de nódulos palpáveis na mama. Ou seja, o exame ele tem que ser feito anualmente nas mulheres acima de 40 anos, até naquelas mulheres que não têm suspeita de câncer, uma vez que é um método de rastreamento e não de diagnóstico. Bom, um caso recente agora desse problema de câncer foi o da Angelina Jolie, até pela fama dela. Certo. Ela não tinha câncer e retirou as mamas. Sim. Isso não é excesso, não? Não foi um excesso dela, não? É uma discussão quase filosófica e eu tenho a minha opinião sobre isso, mas a atitude da Angelina Jolie se baseou, houve um respaldo científico importante e concreto. A Angelina Jolie ela tem uma mutação genética, hoje é possível se fazer um mapeamento genético, ela tem uma mutação específica num gene, o BRCA1, e essa mutação ela realmente ocasiona um altíssimo risco de desenvolvimento de câncer. Ela poderia vir a ter. Com altíssima probabilidade. Então, nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos, é uma prática bastante aceitável e há que se discutir com a paciente especificamente as características pós-tratamento, pós-mastectomia, as consequências da mastectomia, mas é algo, sim, que tem o seu valor científico já crescente e que realmente irá protegê-la do risco de desenvolvimento do câncer de mama. Mas continuando então o seu pensamento que eu interrompi. A questão da mutilação, vamos dizer assim, causada pela mastectomia, ela hoje é vista de uma maneira menos, vamos dizer, emblemática pela comunidade médica. Essas mamas elas serão reconstruídas, a paciente, ela se concorda com o método, ela certamente irá ter benefícios. Isso não quer dizer que toda a população deve buscar métodos tão radicais de prevenção do câncer de mama, até porque o exame de mapeamento genético ainda é algo bastante inacessível, é um exame caro, custa caro não é a realidade, principalmente brasileira, mas é possível de ser feito e pacientes com casos de câncer em parentes de primeiro grau, principalmente em pacientes jovens, aquelas pacientes que têm irmãs que tiveram câncer de mama ou a mãe teve câncer de mama antes dos 50 anos, elas podem sim cursar com essa mutação do BRCA1 e então ter um aumento do risco de desenvolvimento. Essas pacientes, eu sugiro que seja feita uma discussão acirrada com o seu médico, com o oncologista, sobre a possibilidade de estudo do mapeamento genético. Mas é tratável, né? Sim, com certeza. E como é que a pessoa pode se prevenir para evitar o câncer? Ou não há tipo de prevenção? Existem vários fatores que podem impactar, vamos dizer assim, positivamente na redução do risco de desenvolvimento de câncer. Com certeza. Mas quais são eles, os principais? Evitar o tabagismo, rigorosamente, que é um grande vilão do câncer. O excesso de consumo de bebidas alcoólicas. O sedentarismo. Vários tumores estão relacionados à obesidade, ao diabetes, ao excesso de consumo de açúcares, frituras, gorduras. Principalmente a baixa ingestão de fibras, legumes, frutas. Uma dieta pobre em fibras e rica em gorduras saturadas aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Então, esses são fatores pontuais que certamente podem ser responsabilizados e podem ser trabalhados para reduzir o risco de desenvolvimento de um câncer. Mas é muito difícil de seguir, né?
Só se virar monge. Eu acho que é uma questão cultural. Nós aqui ainda temos pouca educação no nosso meio, no sentido de melhorar os cuidados com a saúde, aumentar o consumo de fibras, fibras, frutas, legumes naturais e reduzir o consumo de comida industrializada, de fast food, de esse tipo de comida não saudável. Eu acredito que é muito importante que seja feito um trabalho com as nossas crianças ainda em fase escolar, para que elas consigam entender e que isso seja inserido na cultura dessa nova geração. Não é? No sentido de melhorar realmente a maneira de viver das pessoas, o estilo de vida das pessoas. Nós vamos para um primeiro intervalo comercial e voltamos logo em seguida com a doutora Luciane, conversando ainda sobre as formas da gente poder evitar o câncer, que eu acho, pelo que ela disse, muito difícil, porque, na verdade, a pessoa tem que levar uma vida de monge. Eu acho muito difícil a gente se privar de tudo isso que ela disse, mas nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, logo depois do intervalo. Espera um instantinho.